Aqui é um resumo, na verdade, não está todo aberto, só, por exemplo, definições importantes do cálculo numérico, objetivos, depois vem as noções básicas de erro, que a gente vai ver hoje mesmo, certo? Sistemas numéricos, a gente usa normalmente, quando a gente tem as aulas normais, né? Normal, quando a gente escreve e tudo mais, a gente usa o sistema decimal, porém o computador trabalha com o sistema binário. Vamos ver alguma coisa, essa relação entre os dois sistemas, né? Não é crucial entender o sistema binário que o computador trabalha, é só interessante saber que é um sistema diferente do nosso, ele não usa 10 dígitos, não é do 0 ao 9, ele usa só 2 dígitos, 0 e 1. Tem uma diferença na hora da questão de isso diminui o número de memória utilizado, certo? Ah, mas então a gente vai ter que escrever em binário. Não, o computador faz a conversão automaticamente, a gente escreve normal, na base decimal, a gente faz desde que quando começou a contar, o computador se encarrega de fazer essas adaptações. O que são erros, basicamente, né, o que são erros de arredondamento e truncamento e como a gente mensura esses dois tipos de erro que a gente efetua, ou erro de aproximação também. A gente vai ter essa parte de erro absoluto e relativo, a gente vai utilizar, sempre que a gente estiver fazendo uma aproximação, a gente vai poder calcular para ver se, será que essa aproximação é boa o suficiente? Será que esse método que eu estou utilizando para esse tipo de problema é eficiente? Vamos ver pelo erro. Ele está errando bem pouco, então, pelo jeito que me parece eficiente. Ele está errando muito, então tem que partir para um novo método. Ou ele é muito complexo, ele demora para diminuir o erro. Então esse método não é tão eficiente. Zero de raízes, né? Zero reais, né? Tem as raízes imaginárias, a gente não vai trabalhar com raízes imaginárias, a gente só vai trabalhar com raiz real. Então, como que a gente identifica lá dentro de uma função, dentro de um intervalo numérico? Tem raiz? Tem ou não tem? Como que a gente identifica? Tem raiz. Então, quais são os métodos que a gente vai utilizar para achar essa raiz? A gente vai ver os três, né? Como eu falei. O menos eficiente, mais trabalhoso, que é a bissecção. Depois a gente vai para o Newton Raphson, que é o melhor, porém é mais complicado porque trabalha com derivada. A gente vai para a secante, que exclui essa parte da derivada. Facilita um pouco, porém as aproximações em geral são um pouquinho piores do que do Newton, tá? Depois a gente vai para a resolução de sistemas lineares, resolver um sistema de equações linear, normal. Vai ver os métodos diretos de eliminação de Gauss, que é a fatoração. A gente já viu em álgebra linear. A fatoração, não, desculpe, o escalonamento. E a fatoração LU, que esse sim é novo, né, uma ideia mais nova. Também é para o método direto, em geral, retorna valores exatos. E os métodos iterativos, que esses que são os interessantes, que a gente consegue programar. A fatoração LU também dá para programar. Mas é o que é a parte numérica mesmo. A gente vai fazer por aproximações. São dois métodos muito, muito eficientes. A gente vai ver as vantagens de um e outro e a questão da velocidade, né, de convergência de um e outro. Depois a gente vai para a interpolação e aproximação, que em tese 5 e 6 era, como eu já havia falado, são conteúdos da N2, porém, como a gente tem menos tempo, a gente vai ter que antecipar um pouco para deixar menos conteúdo. Então, a gente vai ver a primeira parte de interpolação, polinômio de Lagrange, polinômio de Newton, certo? Uma forma de aproximar funções com base em polinômios. Polinômios são muito mais simples de trabalhar, muito mais fácil de derivar, de achar raiz, de desenhar gráfico e tudo mais. Depois a gente vai para as funções spline, a gente vai ver spline linear e cúbica, e o ajuste de curvas pelos métodos mínimos quadrados, certo? Para finalizar a integração numérica, o método dos trapézios e dos Simpson. Beleza? Então, aqui é um resumo do que a gente vai ver durante o semestre inteiro. Como eu falei, praticamente até a forma de Newton ou spline linear para P1 e o resto para P2, que a gente tem menos tempo. Então, vamos lá. Introdução, basicamente, só comentar o que é o cálculo numérico. Ele se resume, em tese, a ferramentas de matemática, né? Que a gente vai utilizar. Tem alguma coisa, por exemplo, métodos mínimos quadrados é mais da área de estatística, mas, né, ferramentas matemáticas em si, que a gente utiliza para resolver problemas, mas não de maneira analítica, não de forma exata, igual a gente fazia, por exemplo, no cálculo 1, o cálculo 2, que a gente, em geral, resolve de forma analítica, a gente consegue achar uma solução analítica, uma solução exata para os problemas. Aqui, a gente vai trabalhar de forma aproximada.
uma forma numérica. Então, a gente vai ver, basicamente, são os mesmos problemas que a gente já viu em cálculo 1. Na disciplina de cálculo numérico, são os mesmos problemas que a gente já viu em cálculo 1, que é o quê? Calcular raiz, cálculo básico, melhor dizendo, né? Raiz de função, calcular, e álgebra linear por causa do sistema de equações. Calcular sistema de equações, calcular a integral de um problema, de uma função, melhor dizendo. Então, são coisas que a gente já viu de forma analítica, que a gente conseguiu obter, como que a gente calcula a integral definida? Teorema fundamental do cálculo. É a primitiva no ponto superior menos a primitiva no ponto inferior. Então, é uma forma analítica de se resolver, uma forma exata, certo? Então, aqui no cálculo numérico, a gente vai trabalhar com aproximações, basicamente. Tudo vai girar em torno de aproximações. Métodos, em tese, computacionais, não necessariamente devem ser feitos computacionalmente, mas a gente pode programar computacionalmente, certo? Para resolver de forma aproximada esses problemas que a gente já tem uma ideia de como resolver de forma analítica. Mas se a gente já sabe resolver de forma analítica, por que a gente vai resolver de forma aproximada? Aquilo que eu falei, em geral, a gente vai resolver problemas que ou não tem solução analítica, ou a solução analítica é muito complexa. Então, a gente vai utilizar as aproximações para poder diminuir ou poder solucionar esse tipo de problema. Beleza? Então, a importância do curso de cálculo numérico, basicamente, é conhecer para esses problemas, conhecer quais são as ferramentas que a gente tem para solucionar esse tipo de problema. Então, existem alguns problemas, por exemplo, no cálculo, como eu já falei, algumas integrais que não existem em solução analítica. Por exemplo, a integral e elevado a menos x quadrado. Não tem uma forma analítica, não existe uma primitiva que para essa função. Mas se a gente colocar ela dentro do intervalo, a gente acaba conseguindo fazer aproximações e calcular ela de forma aproximada, com métodos numéricos. Por exemplo, o que a gente vai ver no final do curso, que é os métodos de integração. Método trapézio ou método de Simpson. Um pouquinho mais eficiente que o outro mais simples de se aplicar. Então, basicamente, a gente tem que... Essa é a função do estudo do cálculo numérico. Aprender os métodos, saber para cada tipo de problema que cada método funciona e quais são os métodos mais eficientes, ou quando utilizar um método e o outro não. Então, é exatamente o primeiro tópico, escolher a utilização ou não de um certo método. Porque um método pode ser muito bom para um tipo de problema, mas ser uma tragédia para outro tipo. Então, a gente tem que saber escolher e saber se a gente vai utilizar ou não, aquele método pode ser utilizado ou não para aquela solução daquele problema. Então, aqui também já cai aqui, né? Sempre procurando o mais adequado para a resolução, quais as vantagens e limitações, certo? E avaliar também as respostas. Será que... cheguei numa aproximação. Suponha lá que a minha raiz era para ser 1, eu cheguei em menos 2, com algum método que eu utilizei. Será que faz sentido aquela raiz ser menos 2, sendo que o esperado era próximo de 1? Então tem alguma coisa errada, ou o método não é o ideal, ou erro no processo, alguma coisa assim. Beleza? Então, estudar o cálculo numérico não é basicamente só aprender os métodos e tacar o pau. Não, é poder identificar para quais problemas aquele método é eficiente ou indicado, né? E para quais ele não é indicado, para não acabar trabalhando à toa um problema que não, um método num problema que não era para aquele problema, o método. Então, aqui, basicamente, nossos objetivos é apresentar os métodos numéricos. Aqui tem uma relação entre métodos numéricos e cálculo numérico, né? Por ser o conjunto de processos, a gente chama de método, mas é a mesma coisa, tá, pessoal? A mesma ideia. Embora a outra disciplina tenha esse nome de métodos numéricos, mas é a mesma ideia. Então, apresentar todos os métodos que a gente vai utilizar, né? E tentar demonstrar onde que eles podem ser utilizados na resolução de problemas de engenharia ou matemáticos, apresentar as aplicações, em geral práticas, né? Quando que a gente vai utilizar, para que tipo de problema. O cálculo numérico um pouquinho mais limitado, ele é mais fundamental, então ele não tem tanta aplicação complexa, assim, você vai usar na disciplina tal de estruturas, não é assim, mas ele é bem amplo para poder aplicar. Às vezes você está numa disciplina lá, não parece que vai ser necessário, mas ele acaba suprindo aquela demanda.
E por último, né, que infelizmente, como eu falei, no presencial é mais fácil, mas no online é um pouquinho mais complicado de poder implementar esses métodos aprendidos. Como eu falei, demanda de suporte técnico, coisas extras que às vezes não é tão fácil de se obter. Então, essa parte da implementação, talvez a gente tenha que fazer algum tipo de adaptação aí para poder suprir. Mas a ideia central de cálculo numérico é isso, aprender os métodos. Se o aluno já sabe programar uma linguagem, então fica mais fácil. Ele consegue, olhando o método, ele consegue criar a programação, o código do método, certo? Mas aprender a linguagem já junto com o método já fica um pouquinho mais complicado. Então vamos lá, primeira parte, em tese não é nada novo, é representação numérica. Como eu havia falado, a gente tem dois tipos de representação numérica aqui. Tem a aritmética tradicional, que é o que a gente utiliza normalmente, fazer contas diariamente, certo? E a computacional. Na tradicional, a gente utiliza 10 dígitos para compor os números, ou seja, 10 dígitos diferentes para compor um número qualquer. E por serem 10 números, ou melhor, 10 dígitos, a gente chama ela de base decimal. Os números são compostos por 10 algarismos diferentes. Aí pode ter combinação infinitas desses 10 algarismos. Geralmente a gente utiliza 10 algarismos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para compor toda a base decimal. Qualquer número na base decimal pode ser escrito como uma combinação desses 10 algarismos. Essa é a tradicional, que a gente faz no caderno, para fazer continha e tudo mais. A computacional, como eu falei, né, só utiliza 2 dígitos, o 0 e o 1, para diminuir o gasto de memória. Lembrando que, né, o computador trabalha com base em cima da memória dele. Então, se ele tem uma memória muito grande, ele vai ter um poder computacional de processamento maior do que se ele tivesse menos memória. Beleza? Então, muito na parte computacional é trabalhar com reduzir essa carga computacional, ou seja, reduzir essa necessidade de memória para poder efetuar os cálculos. Ok? Então a gente chama como são só 2 dígitos, base binária de 2, né? Beleza? Então, como eu falei, a gente vai ver como converter, ou a gente vai ver mais ou menos a relação entre as duas bases, mas a gente não vai precisar trabalhar. Ah, vou ter que jogar agora para o computador, então vou ter que mudar todo o meu número que está na base decimal para a base binária. Não, o computador faz isso automaticamente, certo? Base binária, a base dos cálculos internos do computador, mas a gente, mesmo quando a gente manda o computador fazer alguma conta, a gente entra com uma base decimal. Ele internamente faz a conversão da decimal para binária, faz as contas dele, chega no resultado, converte de novo da binária para decimal e nos apresenta na tela o valor já final na decimal. Então, como eu falei, a gente tem todo o número pode representar a gente representa na decimal, mas o computador também converte para binária e depois no final ele volta da binária para a decimal. Então, base decimal composta por 10 números. Como que a gente pode fatorar um número na base decimal? Ou seja, expressar cada posição em relação à potência 10. Quando a gente fala base decimal, potência 10. Então, por exemplo, esse número, ó, 524, desculpe, vírgula 213. Ele está escrito na base decimal, porque ele não tem somente os dois dígitos 0 e 1. Tem o 5, 2, o 4, o 2, de novo 1 e o 3. Então, provavelmente ele está numa base decimal. Quando a gente coloca um número, a gente não vai ficar aparecendo isso, não, fica muito poluído a apresentação. Mas aqui no começo eu vou mostrar, né? Por que tem esse 10 aqui embaixo? Para identificar que é uma base decimal. Poderia colocar um número 6 aqui e falar, está na base 6, não na base 10. Certo? Mas porque não tem nenhum número maior que 6, por exemplo. Poderia colocar isso. Então, mas aqui eu preferi colocar, não, está na base 10. Como que a gente expressa isso na decomposição? Então, aqui a gente tem 500 mais 20 mais 4, de mais, né, 0,2 mais 0,01 mais 0,03. Exatamente isso por extenso que eu acabei de ler, é o que está aqui, ó. Então, 0,03 é o 3 elevado a vezes 10 a menos 3. Mais 0,01 é o 1 vezes 10 elevado a menos 2. Mais o 0,2 é 2 vezes 10 elevado a menos 1. Lembrando, né, que isso aqui é um número da casa decimal, a potência.
mais, como eu falei, 4, né? Então, 4 é 4 vezes 10 na 0. 10 na 0, 1. 4 vezes 1, 4. Esse 2 representa um 20, então é 2 vezes 10 na primeira. 2 vezes 10, 20. E o 500 é 5 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado, 100 vezes 5, 500. Eu falei, então, 500, aqui, ó, 500 mais 20 mais 4, mais 0,2, mais 0,01, mais 0,003. Então, essa aqui seria uma decomposição nas potências de 10. Não precisa fazer isso, só para demonstrar como que funciona essa questão de pegar os dígitos e montar um número final, beleza? Já na base binária, como eu falei, a gente tem números, só os dígitos 0 e 1. Aí o que acontece? Aqui a gente entra, por exemplo, aqui o que eu fiz. Entrei com um número decimal, certo? Aqui no computador, entrei com o número decimal 19,625 na base decimal. Ele converteu automaticamente para um número em base binária. Nesse caso ficou 1001,1,101 na base 2. Coloquei 2 aqui para indicar que é uma base binária. Aí o que a gente pode? Também pode fazer decomposição em relação à base binária. Só que aqui eu já não sei ler da forma que a gente fez, né? Eu não sei se é 1.000, sei lá o que significa isso aqui. Mas basicamente, leitura de trás para frente, né? Então, como aqui terceira casa decimal, né, da binária, então fica 1 vezes 2 elevado a menos 3. Olhem aqui atrás. Como era base decimal, a potência tinha base 10. E aqui é a casa decimal. É a terceira casa decimal, então é menos 3. O 1 aqui na segunda casa decimal, menos 2. O 2 na primeira casa decimal, menos 1. Beleza? Mesma coisa acontece aqui, ó. Esse 1 aqui é na terceira casa decimal, por isso que é um 2 elevado a menos 3. Esse 0 na segunda casa decimal, por isso que é um 2 elevado a menos 2. Só que é um 0 na frente, 0 vezes qualquer coisa, 0. Esse 1 é um na primeira casa decimal, por isso que é 1 vezes 2 elevado a menos 1. Certo? Aí vem, né, aqui. Aí a questão vai aumentando. Então, aqui é 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2, já que é andando para a esquerda. 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. Beleza? Se, na verdade, aqui é uma equivalência, que não está... É um sinal de equivalência. Se a gente somar, fazer essas contas e somar, a gente acaba voltando no 19,625. A gente não volta nesse número aqui, a gente volta no 19,625. Beleza? Então, na verdade, isso aqui é como a gente está convertendo da decimal para... Desculpe, da binária para decimal. Converter da decimal para binária é um pouquinho mais trabalhoso, não é tão simples. Eu acabei não colocando... Como não é o foco da disciplina, é importante a gente saber que existem as duas bases, são bases diferentes. Normalmente a gente trabalha com a decimal, o computador só trabalha com a binária, só mostrar essa relação entre as duas bases. Beleza? Então, esse aqui é o processo de voltar da base binária para a base decimal. Para sair da base decimal para binária, é uma relação de divisão. Então, você pega o número inteiro, divide por 2, pega o resto. O número inteiro, o que sobra, esse resto divide por 2. Daí o próximo resto divide por 2 e vai dividindo até não conseguir mais efetuar as divisões. É bem mais extenso e mais complicado e, como eu falei, né, não é tão pertinente a nossa disciplina. A gente não vai ficar perdendo tempo. Converta o número 12.497.586,322.415 para binário. Não faz sentido, a gente não vai perder tempo nisso. Então, erros numéricos. Aqui já começa a ter um pouquinho mais de importância. Por quê? Como eu falei desde o começo, cálculo numérico é uma disciplina que trabalha métodos numéricos de aproximação. Infelizmente, quando a gente faz a aproximação, a gente comete erros. Mas antes mesmo de calcular as aproximações, a gente tem 2 tipos de erro que a gente vai trabalhar toda hora, infelizmente, que são aqueles erros devido à capacidade numérica que a gente vai utilizar, certo? São os erros de truncamento e arredondamento. A gente não vai conseguir trabalhar, carregar todo momento o número, por exemplo, um número que tenha 500 casas decimais. Não é viável, a gente perde mais tempo carregando esse número nos cálculos do que realmente efetuando os cálculos.
E aquela precisão de 500 casas decimais, às vezes não é tão necessária, porque não vai gerar um melhoramento da aproximação. Às vezes a gente vai trabalhar, principalmente eu que trabalhei muito com essa parte de aproximação, às vezes você tem lá um número, você usa 10 casas decimais de aproximação. Só que a partir da quinta casa decimal, é sempre o mesmo valor. Já ele acerta até a quinta casa decimal. Então, às vezes, é melhor você trabalhar com menos casas decimais, lógico, sempre impondo uma tolerância, você tem que impor uma tolerância. Ó, não adianta nada você trabalhar com nenhuma casa decimal, só com parte inteira. Aí, o teu erro vai ser muito grande, porque o 0, por exemplo, você trabalha com, já vou falar, um truncamento. O valor exato era 1 e o aproximado deu 0,9, mas você está truncando na parte inteira. Quando você trunca, você pega aquele valor e esquece o resto. O teu 0,9, que era próximo de 1, que era próximo do valor exato, voltou para 0, que está bem longe do valor exato. Então, aí tem um problema também, a gente tem que pesar e ver até onde, né, até quantas casas decimais a minha tolerância está sendo satisfeita. Isso geralmente é proposto a priori, mas pode ser adaptado, visualizando a convergência do processo. Então, a gente vai ver, como eu falei, dois tipos de truncamento, ou de erro. Erro causado pelo truncamento e pelo arredondamento. São processos, os dois, truncamento e arredondamento, são processos muito simples e bem parecidos. Tirando o arredondamento, que tem um que a mais ali em relação ao truncamento. A soma dos dois, né, porque geralmente efetua os dois, a gente chama de erro total. Então, o erro de arredondamento. Em geral, a gente utiliza arredondamento para limitar o número de dígitos, né? Para poder não, como eu falei, né, não sobrecarregar a memória, principalmente do computador. E também porque, como eu falei, digamos que a gente fosse fazer um cálculo e tivesse que carregar na mão. Carregar os 500 casas decimais de um número. Impossível. Como eu falei, a gente fica mais tempo descrevendo as 500 casas decimais do que fazendo o cálculo em si. Então, o que a gente faz? A gente limita o número de dígitos. Aqui eu acabei levando em consideração a anotação do livro. Ele considera o número de dígitos e não a parte decimal. Eu, em geral, eu uso só a parte decimal. Não limito a parte inteira, pode ter quantos dígitos forem necessários na parte inteira, porém limito a parte decimal. Tá? Aqui, o que o autor preferiu usar? Ele colocou um número K mais 1, né? Ou melhor, um número K de dígitos. Então, se ele tem 5 números na parte inteira e mais 8 números na parte decimal, ele tem 13 dígitos, o K vale 13. Beleza? Como eu falei, eu geralmente só olho para a parte decimal. Então, coloquem 4 casas decimais. Então, tem que ser lá, por exemplo, se fosse 15,87659, esse 9 vai cair fora, porque ele está na quinta casa decimal. Só utilize 4 casas decimais. A gente vai ver se ele vai truncar ou arredondar. E qual é a ideia do arredondamento? Então, se o número tem que ter no máximo K dígitos, a gente vai olhar diretamente para o K mais 1. Porque o K mais 1 vai falar se o Késimo vai aumentar ou vai ficar mantido. Então, se o K mais 1 for maior ou igual a 5, o dígito K ganha 1 inteiro. Ou seja, arredonde na segunda casa decimal. Então, o número é 0,127. Arredondar na segunda casa decimal. O 2 é da segunda casa decimal, é 0,12. Eu olho para o terceiro da casa decimal, que seria o 7. 7 é maior que 5. Tá aqui, ó, cai nesse primeiro. Certo? Então, eu tenho que somar mais 1 no K. No 2, em vez de ser 2, ele passa a ser 3. Por que isso? Porque o 0,127 está mais próximo do 0,13, certo? 0,13 do que 0,12. É questão de proximidade ao maior valor. Então, se ele está mais próximo do 0,13, é para ele que eu vou arredondar. Mas se fosse 0,124, 4 é menor que 5. Então, eu mantenho o dígito normal.
Porque o 0, 1, 2, 4 está mais próximo de 0, 1, 2 do que de 0, 1, 2, 1, 3. Por isso que essa é a questão do arredondamento. O arredondamento, ele vê uma distância. 5 é um ponto médio, mas eles sempre preferem, sempre convertido para cima, né? Considerado para mais. Certo? Então, você está mais próximo de um valor superior ou um valor inferior. Essa é a ideia do arredondamento. Você sempre arredonda para o mais próximo. Em geral, eles falam o inteiro mais próximo, mas é que aqui não é o inteiro, né? Você está na parte decimal. Beleza? Em geral, não é sempre, mas em geral, causa um erro menor do que o erro de truncamento. E a gente vai ver isso em alguns exemplos aí para frente. Então, aqui, quando se arredonda, né, a gente gera um erro que é denominado erro de arredondamento. Vamos ver um exemplo aqui. Então, digamos que a gente tem aqui a raiz de 3 é um número irracional, ou seja, a parte decimal dele é infinita. Aqui eu coloquei, ó, veja que eu coloquei um reticência, porque tem infinitos dígitos para frente. Aqui ele tem quantos dígitos, K? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Provavelmente eu peguei numa calculadora que tinha 12, utiliza 12 dígitos para expressar o número, tá? Então aqui ele tem 12. Eu vou arredondar em K igual a 7. Ou seja, no sétimo dígito, eu vou arredondar. Só que lembrando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o sétimo. Então tá aqui, ó. É o sétimo. Ó. Esse é o meu sétimo. Para arredondar, o que eu preciso? Eu não preciso olhar só para o sétimo. Eu tenho que olhar para o próximo também. Nesse caso, o K mais 1 é o oitavo. Eu tenho que olhar para o meu oitavo. Veja que está aparecendo os números aqui embaixo. Se o meu oitavo for maior ou igual a 5, o sétimo aumenta 1. Se ele for menor que 5, o sétimo se mantém. Nesse caso, o oitavo vale 8, maior que 5. Então, provavelmente, ó, aqui eu coloquei até o oitavo, certo? Vejam, o oitavo vale é maior que 5, então eu vou somar 1 aqui no sétimo. Basicamente é isso. Então, corto ele, já que ele está mais próximo, esse daqui está mais próximo do 1 do que do 0. Corto ele, porque eu só quero 7 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Corto ele, porque ele só servia para ver, eu vou aumentar ou não, ou arredondar para cima ou para baixo, certo? E o arredondamento da raiz de 3 para 7 dígitos fica sendo 1,73, 20, 51. 7 dígitos, não 7 casas decimais, tá? Estou usando a notação que o livro utiliza. Beleza? O que eu, na hora da prova, vocês sabem, já fizeram várias matérias comigo, vocês entendem que eu sempre peço 4 casas decimais por causa da aproximação. Ok? Se esse 8 fosse um 4, aqui ia ser mantido o 0. Não ia ter mudança. O erro de truncamento, a gente já vai calcular quando a gente vê os métodos de mensurar o erro, a gente vai calcular qual que erra mais, qual que erra menos. O que significa o erro de truncamento? Ou o processo de truncamento? O processo de truncamento é o seguinte, ele é um pouquinho diferente ele é mais simplificado, na verdade, que o arredondamento. Arredondamento, você pega o késimo dígito e analisa o késimo mais 1, para ver se aumenta ou se mantém o K, certo? Késimo. No truncamento, não. Eu quero truncar em 7 dígitos, oitavo para frente, eu esqueço. Sem olhar se é mais que 5, menos que 5, se vai aumentar, não, esqueço. Eu corto, boto uma barreira ali, dali para frente eu excluo. Então, por exemplo, se a gente fosse pegar a mesma raiz de 3 e truncar no sétimo dígito. Então, cadê o sétimo? O sétimo está aqui, ó. O oitavo para frente, eu esqueço, eu corto. Não me interessa, o 8 deveria arredondar. Não. Eu arredondo no processo de arredondamento. No truncamento, daqui para frente, eu esqueço tudo. Trunquei. Então, quando a gente trunca, ele veja que ele mantém um 0, mesmo sendo um 8 aqui do lado. Eu trunquei e acabou. Beleza? Então, aqui eu continuo tendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dígitos, só que eu usei um processo de truncamento, eu esqueci toda essa parte decimal a partir do sétimo dígito, porque não me é interessante. Beleza? Como que a gente vai medir? Eu falei, quando chegar na parte de medição, a gente consegue medir os erros cometidos. Então, a gente vai ter 2 tipos, em tese, de medição. O erro absoluto e o erro relativo. O absoluto, basicamente, é uma distância.
que olha, se P asterisco é uma aproximação para o valor P, digamos que o P é o exato e o P asterisco é o aproximado. O erro absoluto basicamente é o módulo. Por que módulo? Porque às vezes o aproximado pode ser maior que o exato, daí vai ficar negativo. O importante não é o sinal, o importante é o valor numérico. Então, módulo, para ficar sempre positivo, do exato menos o aproximado, que é o que está aqui, ó. Erro absoluto, que é um epsilon com um A de absoluto, módulo do valor real menos o valor aproximado. Por que absoluto? O que é uma sinônimo de módulo é o valor absoluto. Então, só por isso, pelo sinônimo. Beleza? Então, é a distância. Basicamente, quando a gente calcula entre módulo, é a distância entre dois valores. Qual é a distância do valor real para o valor aproximado? Ou o contrário, na verdade, a pergunta é: qual é a distância do valor aproximado para o valor real? Beleza? Sempre vai dar positivo, porque é uma distância, por isso a gente usa o módulo. É uma forma de mensurar o erro razoavelmente eficiente. Tem os seus problemas que a gente vai ver daqui a pouco. Porque, tendo esses problemas, foi desenvolvido o segundo tipo de erro, que é o erro relativo. Mesma ideia. Se P asterisco é uma aproximação para o valor real P, o relativo é o seguinte, vejam que é o mesmo erro absoluto, então é o módulo do exato, ou do verdadeiro ou exato menos o aproximado, só que dividido pelo exato. Então, ó, erro relativo, epsilon R, valor real menos valor aproximado, dividido pelo módulo do valor real. O porquê que esse aqui foi desenvolvido também? Ou, para que ele serve? Ele gera um erro percentual. Porque quando a gente faz essa divisão, né, o valor real tem uma unidade de medida, o valor aproximado mesma unidade de medida. A gente não anula as unidades de medida na subtração, né, a gente anula só no quociente. Como em cima vai ter a mesma unidade de medida de baixo, a gente corta as unidades de medida e não tem mais dimensão. É um número adimensional. E esse número adimensional, por sua vez, a gente converte em um número percentual. Então, o relativo ele é interessante que ele fala, ó, o teu método errou em 13%. A gente chama também de acurácia do método, né? Ele tem um erro relativo de 0,13. Então, 13% de erro. Ah, ele tem um erro relativo de 0,01. Ah, então tem 1% de erro. Certo? Isso não dá para ser feito no absoluto. O absoluto, como eu falei, mede a distância. Ah, o erro absoluto deu 0,1. Quer dizer que o valor aproximado está distante 0,1 do valor exato. Não interessa se é para mais ou para menos, é a distância em si. Ok? Em geral, a gente utiliza o erro relativo. Em geral. Porque é uma medida percentual. E daqui a pouco eu vou falar também o porquê que é vantajoso quando a gente não pode utilizar o erro absoluto, ou melhor, o erro absoluto não dá uma noção de erro melhor ou erro pior, ou erro maior ou erro menor. Vamos lá para aquela ideia lá da raiz de 3, aproximação da raiz de 3, pegar um número menor para ficar mais fácil de calcular. Então, avaliar tanto o erro no arredondamento quanto no truncamento da raiz de 3. Eu diminuí o K para 5 para ficar, como eu falei, ficar mais fácil que o cálculo, ficar menor o cálculo. Então, a gente vai primeiro arredondar e depois truncar em K igual a 5, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Eu já escolhi esse porque é aquela coisa, né? Para ter uma diferença entre arredondamento e truncamento. Que, por exemplo, se eu colocasse aqui no 5, colocasse K igual a 6, tanto faz, os dois iam dar o mesmo erro. Porque se eu arredondar, o próximo é 0, não vai aumentar isso aqui. E se eu truncar no 5, também vai continuar assim. Então não ia dar diferença nenhuma. Preferi pegar um pouquinho menor para ficar mais rápido também a conta. Então vamos lá, arredondando. Arredondar no quinto dígito. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, olha o sexto. O sexto é 5. Maior, 5 é igual a 5, então aumenta aqui esse daqui. Por isso que ficou 1,73, 21. São 5 dígitos. Beleza? Arredondei, ó. Arredondei para cima, aqui. Beleza? Novamente, aqui outra coisa também que a gente vai fazer, o que a gente não vai conseguir colocar os infinitos números decimais da raiz de 3. Lembrando que ela tem uma mantiça infinita, são infinitos números aqui. Eu vou utilizar esse aqui, tem quantos dígitos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dígitos. Então, esse aqui já é aproximado.
Então, esse já tem um erro de aproximação. Já tem um erro de arredondamento, na verdade. Mas aqui só para ter uma ideia central. Então, vamos lá ver qual é o erro cometido quando a gente aproxima, ou melhor, arredonda em 5 dígitos. Então, o erro absoluto. Eu quero comparar os dois. Então, o erro absoluto é o exato, que nesse caso a gente vai considerar esse de 12 dígitos, menos o aproximado de 5 dígitos. Beleza? Então, é 1,7320, 50, 80, 757, menos 17321. Fazendo essa conta, vai dar 4,9 vezes 10 a menos 5. Então, é 0,000049. Tá? Esse é o erro. Um erro absoluto bem baixo. E o relativo? O relativo é só pegar o absoluto, ele mesmo, e dividir pelo valor exato. Nesse caso, a gente está considerando exato esse de 12 dígitos. Então, na verdade, vai ficar o 4,9 vezes 10 a menos 5, dividido por 1,73, 20, 50, 80, 757. Fazendo essa conta, deu 2,84, ou 840 vezes 10 a menos 5. Menor que esse daqui, óbvio, porque a gente dividiu por um número maior que 0, desculpa, maior que 1, ele vai ser menor que o erro absoluto. Beleza? Isso daí é aproximadamente 0,028%. 0,0028%. Então, muito pequeno, um erro, um percentual muito baixo. Agora vamos fazer o truncamento no mesmo 5 dígitos. Lembrando que o truncamento, o próximo aqui eram 5. Mas como é truncamento, eu esqueço. Mesmo que seja 5, eu esqueço. Corto ele fora. E trabalho só com esses 5 dígitos. Então, 1,7320. Lembrando aqui atrás, 21, porque, ó, esse aqui é o quinto, eu arredondei. 20 só. Beleza? E fazer as mesmas contas. O erro relativo e o erro, ou antes, né? O erro absoluto e o relativo. Então, no erro absoluto de truncamento, 7,7320, 50, 80, 757 menos 1,7320. Deu 5,08 vezes 10 na menos 5. O anterior deu 4,9 vezes 10 a menos 5. Então, dá para ver que no absoluto já é menor. 5,08 é maior que 4,9. Porque a parte, né, vezes 10 a menos 5 é semelhante aos dois. Beleza? O relativo agora. O relativo é a mesma coisa, é o 5,08 vezes 10 a menos 5 dividido pelo exato. Vejam que o exato é o mesmo nos dois. Isso aí que é a relação interessante. 2,933 vezes 10 a menos 5. O anterior deu 2,84. Também um erro relativo maior. Então, a gente tem tanto o erro absoluto quanto o erro relativo do truncamento maior que o do arredondamento. Como eu já havia falado, em geral, o erro de arredondamento é menor mesmo. O de truncamento é menor. Ah, por que a gente usa truncamento então? Geralmente porque o erro gerado é tolerável, então a gente considera o truncamento. Mas em geral eu prefiro, né? Particularmente eu prefiro utilizar o arredondamento sempre. Mas pode ser utilizado também o truncamento. Ok? O erro não é tão gritante a diferença entre os erros, mas existe diferença entre os erros. Ok? Aí vem a pergunta, tá, professor, e aí, quando que a gente usa o absoluto e quando que a gente usa o relativo? Dá para usar os dois sempre? Dá para usar os dois sempre, mas nem sempre eles serão, ou melhor, nem sempre o absoluto será suficiente para comparar erros. Então vamos ver esse exemplo aqui. Suponha que duas máquinas têm o mesmo processo de envase de garrafas de vidro. São duas máquinas idênticas, com o mesmo processo, igualzinho. A máquina, só que a diferença delas é na verificação, na avaliação do volume envasado. A máquina 1 verifica o volume de envase a cada hora, tá? Então, é por hora. Já a máquina 2 verifica a cada minuto. Ela é um intervalo de tempo muito menor, certo? Suponha que o volume esperado de envase da máquina 1 seja de 1.200 litros por hora. Já que ela avalia, verifica, né, quanto foi envasado por hora.
E o volume esperado para a máquina 2 é de 20 litros por minuto. No final de uma hora, veja, essa aqui 120, 1.200 por hora, essa aqui 20 litros por minuto. Se a gente jogar numa hora, 60 vezes 20 dá 1.200. Então, no final de uma hora, elas em tese, é esperado que as duas embasem o mesmo volume, beleza? Só que uma mede por hora, outra mede por minuto. São sistemas de medições diferentes, beleza? A máquina 1 apresenta ao final de uma... Suponho agora que depois de... Foi verificado lá. Ela trabalhou uma hora enchendo as garrafas, e no final dessa uma hora foi verificado para ver se ela está errando muito. E no final dessa uma hora ela só tinha enchido 1.195 litros. Certo? E a máquina 2, no final de 1 minuto, encheu 19,9 litros. Qual das duas comete o maior erro? Vejam, essa errou em 5 litros e essa errou em 100 ml. Se você olhar simplesmente os dados crus aqui, você vai tomar uma decisão que, em geral, está errada. Então, tem que analisar bem os dados. Vamos partir, já que a gente sabe calcular erro, vamos calcular os erros. Primeira coisa, máquina 1, vamos calcular o erro relativo e absoluto da máquina 1. Então, vejam, o P, 1.200 litros por hora, é o exato, é o esperado que ela deveria encher. Só que o que ela encheu foi aproximadamente isso, foi 1.195 litros por hora. Ou em uma hora, melhor dizendo, foi na análise. Então, o exato 1.200 litros por hora, o aproximado 1.195 litros por hora. Errou em 5 litros em uma hora. Qual é o erro absoluto dela? Módulo do exato menos o aproximado. Módulo de 1.200 menos 1.195, que dá 5 litros por hora. Beleza? Ele ainda tem unidade de medida. Porque litros por hora menos litros por hora é litros por hora. Ok. Esse é o erro absoluto dele. Nossa, errou em 5 litros. Beleza. Qual é o erro relativo dele? Mesma coisa. 1.200 menos 1.195 dividido por 1.200. Dá aproximadamente, dá 0,00417, aproximadamente 0,42% de erro. Então, tem menos de 0,5% de erro para a máquina 1, sendo que ela errou em 5 litros por hora. Beleza? Vamos ver agora os erros cometidos pela máquina 2. O erro cometido pela máquina 2 foi, o exato era esperado 20 litros por minuto, só que naquele minuto ela só encheu 19,9. Então, o erro, nesse caso, foi de 100 ml, 0,1 litro, muito menor que o erro cometido pela máquina 1. Ó, 50? 50 vezes menor, né? 50 vezes menor. 100 ml vezes 50, 5 litros, exatamente. Beleza? 50 vezes menor o erro absoluto. Só que, qual é o problema? Vejam as unidades de medida, litros por hora. Aqui, litros por minuto. A gente não pode comparar esses dois erros, porque as unidades de medida estão totalmente diferentes. O que a gente poderia comparar é multiplicar isso aqui por 60, uma hora, 60 minutos, né, para poder comparar. Aí ficaria litros por hora. Nesse caso, não dá para comparar. Por isso que a gente precisa do quê? Numa unidade adimensional. Esse aqui que é o percentual. Porque quando a gente não tem dimensão, não tem unidade de medida para os dois, a gente pode comparar, já que é o percentual. Qual é o erro relativo ou o erro percentual da máquina 2? A gente viu que o erro absoluto é muito menor. Só que o erro relativo, verdadeiro menos aproximado dividido por aproximado. 20 menos 0, eu ia falar a resposta. 20 menos 19,9 sobre 20 dá 0,005. Aproximadamente 0,5%. Aproximadamente não é, 0,5%, exatamente nesse caso. 0,5%. Então, vejam, em 1 minuto, na unidade de medida, ela errou muito menos. Porém, percentualmente, ela errou mais do que a máquina 1, que errou, na unidade de medida, naquele momento, errou 5 litros em uma hora. Então, vejo aquilo que eu falei, não poderia comparar os erros absolutos, porque a unidade de medida é litros por hora, aqui litros por minuto. Então, quando a gente usa o absoluto e quando a gente usa o relativo? A gente pode... As duas comparações estão na mesma unidade de medida. Se a máquina 2 também fizesse medição em litros por hora, poderia ser comparado com a máquina 1. Ou se a máquina 1 fizesse medição em litros por minuto, poderia ser comparada com a máquina 2.
Como são unidades de medida diferentes, a gente não pode comparar os absolutos, tem que comparar o relativo. Porque aqui, sim, ó, litros por minuto dividido por litros por minuto, corta tudo, fica sem dimensão, adimensional. Então, essa é a relação entre os dois erros. Às vezes, o absoluto não pode ser utilizado para comparação, forma de comparação, qual método é mais eficiente que o outro, porque a unidade de medida deles são diferentes. Certo? Já o relativo, não, a gente exclui as unidades de medida. O exemplo que eu sempre uso é o seguinte, pega um cronômetro e uma trena. Aí você vai cronometrar o tempo e comparar com um relógio, por exemplo, atômico, que tem um erro muito menor, e pegar a trena e medir uma trena normal, essas normais que a gente utiliza, né? Mede uma mesa e mede com uma trena digital, que comete um erro muito menor. Qual das duas comete um erro menor? Eu não posso comparar os erros absolutos, porque um é tempo e o outro é metros ou centímetros. São unidades de medida totalmente diferentes. Eu tenho que jogar para o erro relativo, aí ver, o cronômetro errou em 0,3%. E a trena errou em 0,31%. Então, a trena errou um pouquinho mais do que o cronômetro, ele é mais eficiente do que o cronômetro. Lógico que são naturezas diferentes, de processos de medição diferentes, mas para poder comparar, a gente tem que tomar esse cuidado. Agora, se você está comparando duas trenas, as duas trenas medem por, sei lá, escala de centímetro. Você está medindo o mesmo objeto. Então, aí sim você pode comparar os erros absolutos, que é aquilo que eu falei, distância para o valor real. Porque os dois processos estão sendo feitos na mesma unidade de medida. Beleza? Não sei se ficou claro essa parte. Então, essa é a relação entre um e outro. Ok? Então, aqui só está comentando o que eu acabei de falar. A gente usa o erro absoluto quando a gente trabalha em aproximações de métodos diferentes na mesma unidade de medida. Quando a gente usa unidades diferentes, aí a gente tem que partir para poder comparar. Às vezes a gente não precisa comparar, a gente só quer saber o valor. Então você não precisa partir para o absoluto. Mas, quando a gente quer comparar dois métodos com unidade de medidas diferentes, a gente tem que utilizar o erro percentual, que é o erro relativo. Beleza? Propagação de erros. Lembra que eu falei aqui, aqui atrás, deixa eu voltar aqui um pouco. Principalmente na parte da raiz de 3. Aqui na raiz de 3, eu já tinha um erro aqui. Na verdade, eu já tinha um erro de arredondamento, porque aqui a raiz de 3 tem infinitas casas decimais. E eu arredondei em 12 dígitos. Então, eu já cometi um erro aí. Quando eu faço essa conta aqui de um segundo arredondamento ou um trocamento, eu cometo mais um erro. E é exatamente essa relação. Quando a gente pega um erro, efetua uma nova operação e aumenta esse erro, propaga esse erro. Então, propagação, isso que a gente vai ver, né, essa questão de propagação de erro mais na hora de efetuar as contas, as equações. Então, você já tem um erro de aproximação, um erro de arredondamento e trocamento, você faz uma conta, você aumenta esse erro. Você faz uma conta de mais, pega dois números que foram arredondados, já tem erro de arredondamento nos dois, soma os dois números, você está aumentando o erro, porque você está embutindo o erro agora do processo da soma, em dois números que foram arredondados. Beleza? Então, basicamente, analisar, a gente não vai ficar trabalhando com isso, mas a gente tem que também analisar esse erro de propagação. Em geral, o que a gente faz? A gente pega os valores e calcula tudo e calcula o erro no final só. Tá certo? Tá certo, não tem problema nenhum. É um processo mais rápido, mais dinâmico, do que você ficar calculando o erro passo a passo. Primeiro, esse erro passo a passo é mais um erro, é mais um processo de controle, certo? Não vai mudar muito o teu método, mas só mais para ter um controle. O ideal mesmo, realmente, é você calcular no final. Você tem um valor numérico final, aproximação final, aí sim você calcula o erro. Então, por exemplo, aqui, vamos lá tentar analisar o erro de aproximação, né? Ou a propagação do erro, quando a gente aproxima esse valor. Raiz de 3 menos e elevado ao quadrado também. Raiz de 3, irracional, infinitas casas decimais. E irracional, infinitas casas decimais. Quando a gente eleva ao quadrado, mesma coisa, ele continua sendo irracional, certo? Um número irracional menos um número irracional, em geral, é irracional.
Então, todos eles, todos os três, e quando a gente eleva ao quadrado, continua sendo irracional. Todos eles são números irracionais, com infinitas casas decimais. Quando a gente faz todas essas operações, a gente vai aumentando o erro, aumentando. Para piorar ainda, a gente vai pegar o processo de truncamento, que gera mais erro ainda. Então, aqui a tabela, a gente vai expressar aqui, só que, lógico, a gente vai leitura da esquerda para a direita. Eu acabei colocando todo o slide completo. Utilizar só três casas, três dígitos. Então, aqui que está arredondado em 12, a gente já tem um erro de arredondamento. Aqui foi arredondado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em 10 casas decimais. Aqui, foi arredondado em 10. Já teve um erro de arredondamento. Quando a gente arredonda ainda mais para 3 casas decimais, a gente já comete mais um erro de 0,11, desculpe, trunca. E embora aqui fosse arredondamento também, ó, porque o 2 não ia aumentar. Então, truncando aqui, fica 173, o erro relativo já é de 0,11%. 0,12%. O E ao quadrado, ele fica sendo, aqui com 10 casas decimais, 10 dígitos, fica esse daqui, 7,38, 90, 56, 099. Arredondando, truncando para 3 dígitos, fica 7,38. Então, um erro de 0,12%. Beleza? Então, aqui, essa aqui não tem uma relação de aumento, né? Quando a gente faz a subtração dos dois, vejam que aumenta, ó, porque vai ficar, o valor real é menos 5,65, 70, 0,5, 291, com arredondamento em 10 dígitos. Quando a gente trunca em 3 dígitos, fica só menos 5,65. Já aumentou para 0,12%. Vejam, já foi maior que os dois últimos anteriores, separadamente. Quando a gente fez uma conta, aumentou o erro. Beleza? Se não tivesse aumentado o erro, em tese, teria que ser a média dos dois erros. Então, ele teria que estar entre 0,11 e 0,12. Mas não, aumentou, porque tem o erro da conta, da subtração. E quando a gente pega esse valor e eleva ao quadrado, ó, veja o aproximado com 10 dígitos. Né? Aqui tem 11 dígitos, se não me engano. 32,001,708,870. E se a gente tem um erro aqui. Mas é 32 redondo. Mas o valor de baixo está certo, tá? Só aqui que eu acabei colocando errado. Então o erro aqui já fica, ó, quanto que fica? 0,31%. Certo? Então aumenta bastante em relação ao anterior. Não chega a triplicar, mais que dobra. Certo? Simplesmente pelo processo de elevar ao quadrado. Então toda conta, se já tem um erro embutido, quando a gente efetua uma conta, ela vai aumentar, em geral, vai aumentar esse erro. Certo? Então, além do erro de arredondamento, tem esse erro da propagação efetuado pelas contas, pelas operações que a gente efetua. Lógico, uma conta de mais menos vai propagar menos erro. Uma conta de potência ou uma exponencial vai propagar muito mais erro, porque crescimento da função. Beleza? Então, só resumindo, quando a gente tem uma variação pequena nos dados e gerar uma variação grande no final, igual aconteceu aqui, ó, que era uma variação de 0,11 e depois de 0,31. Uma pequena variação gerou uma variação grande. O problema é mal condicionado, aquele método é mal condicionado para aquele problema. Se a variação pequena gera uma variação pequena também no final, ele é um bem condicionado, um problema bem condicionado, ou aquele método é bem condicionado para aquele problema. Só uma questão analítica mesmo, de analisar aqui essas duas relações. Vejam aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Cadê a apresentação? Já é dado o valor exato, não é para arredondar nada, é só para calcular o erro absoluto e o relativo. O valor aproximado, vejam que tem diferença, aqui, ó, no final deu 544,5 e que deu 542,7. Então, não é uma aproximação mesmo. Calcule o relativo e absoluto dos dois. E a mesma coisa para o segundo. Tem um exato e tem um aproximado. Calcule o erro absoluto e o relativo dos dois. Então, calcular o erro relativo e o erro absoluto cometido quando a gente faz a aproximação. O exato é 2.123.544,5. O aproximado, não interessa o método que a gente utilizou, a gente não conheceu nenhum ainda, mas só a questão, a gente já tem um valor aproximado, 2.123.542,7.
Vamos começar pelo absoluto, depois pelo relativo. Então, outra forma também de mostrar que nem sempre, quando o erro absoluto é grande, quer dizer que o relativo também será grande. Esse é um caso específico, esses dois, o exemplo 1 e 2. Você vai ver. Qual é o erro absoluto para o caso 1? É o exato, o verdadeiro, menos o aproximado. Nesse caso, deu 1,8, que é o quê? 223, 544,5 menos 223, 542,7. Então, só que a diferença nos dois últimos dígitos aqui, né? 1,8. É um erro é absoluto. Não dá para mensurar aqui, né? Porque são números grandes, são números da casa de milhões. Então, 1,8 num erro de milhão é muito baixo. Beleza? O relativo, já dá para ver pelo erro relativo. Qual é o percentual? Que é o absoluto dividido pelo valor exato. 8,476 vezes 10 a menos. Aqui é o menos 7, tá, pessoal? Menos 7. Não é vezes 10 a sétima, não. Vezes 10 a menos 7. Então é 0,0000008, certo? Tirando isso aí, dá 0,0000008%. Então, um erro muito baixo. O erro absoluto, 1 inteiro, 8. Erro relativo, muito baixo, 0,000, né? 8,47, 476, vezes 10 a menos 7. Lembrando que é um menos 7, falta um menos. Beleza? Erro absoluto, maior que 1 inteiro. Erro percentual, muito baixo percentualmente. Vamos ver agora o erro cometido quando o exato é 0,128, o aproximado é o 0,234. O absoluto é muito baixo, 0,0106, bem pequenininho, absoluto. Porém, se for comparado isso, né, com o anterior, quase 18 vezes menor que o anterior. Porém, olha o erro relativo, o erro percentual, mesmo o erro absoluto sendo muito menor que o outro, o erro percentual é de quase 83%, absurdamente superior ao anterior. Por quê? Devido à dimensão dos números. Aqui eram números muito pequenos, em valores muito pequenos, variações pequenas influenciam muito. Em números muito grandes, variações pequenas não influenciam quase nada. Beleza? Essa é a ideia da relação aqui também para mostrar. Número pequeno, uma variação pequena influencia muito. Número grande, uma variação pequena não influencia quase nada. E também para mostrar a relação entre valores absolutos, em erros absolutos. Esse erro absoluto é pequeno, como eu falei, quase 18 vezes menor que o outro, mas influenciou muito em relação ao erro relativo, porque ele é pequeno, porém, em relação ao número real, ele é grande.